Eu quero, a princípio, ler aqui um texto que está lá em Efésios, né, Novo Testamento, né, uma carta escrita ali pelo apóstolo Paulo, né, à igreja em Éfeso ali. Então, Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Eu quero ler aqui o versículo 3, 4 e 5, né, praticamente aí esses versículos, para a gente estar iniciando aí essa ministração, né? Então, Efésios capítulo 1, versículo 3, se você, né, tiver acesso à sua Bíblia aí, né, pegue na sua mão aí para a gente estar acompanhando, né? Então, o apóstolo Paulo, né, ele escreveu, né, algo que diz assim, né, nesse trecho. Primeiro versículo, onde fala: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Então olha só o que o apóstolo Paulo está declarando, né, diante dessa palavra aí, né? Você vê que ele traz ali, né, uma orientação à igreja ali naquela época, mostrando para eles, né, dando até mesmo o entendimento a eles que antes mesmo, né, da fundação de tudo, antes de tudo, né, até mesmo no início ali da criação, Deus ele já havia escolhido o povo. E da mesma forma, né, Deus ele também tem nos escolhido, ele tem nos separado, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: poxa, mas será que eu nasci, será que eu nasci para sofrer, para ter dificuldade, para ter problemas? Irmãos, a gente sabe que isso tudo faz parte da nossa vida, né? Assim como Jesus também passou por dificuldades, por aflições e tudo mais, e ele pôde vencer, nós também, né, à medida que fomos passando toda essa dificuldade, a gente também tem toda a condição de vencer. Só que uma coisa é certa, eu creio que o apóstolo Paulo estava falando para eles que, né, a partir do momento, todos eles estavam nesse mundo, mas eles não estavam sozinhos, eles não estavam só nesse mundo. Então, da mesma forma somos nós, irmãos, nós não estamos sozinhos, né? A partir do momento que nós fazemos a escolha de estar na presença de Deus, nós não estaremos mais sozinhos, mas sim estaremos com Deus. Eu até coloquei como um tema aqui nessa ministração, é até uma perguntinha aí, né? De repente você mesmo pode, né, no seu coração responder essa pergunta, né? Eu coloquei assim, né? Quer andar com Deus? Né? O tema é um questionamento, né? Quer andar com Deus? Olha só, né? Se a gente for ver todos que estão assistindo aí, eu creio, né, que todos têm esse desejo de querer realmente andar com Deus, né, de querer ter Deus na vida dele. E o apóstolo Paulo disse que essa era a vontade do próprio Deus com as pessoas. Deus ele tem a vontade de ter as pessoas andando próximo a ele, andando junto a ele. Em nenhum momento, irmãos, a gente tem visto, tem aprendido que em nenhum momento Deus trouxe a criação da humanidade, né, para que fosse um dia ali viver a eternidade no inferno. A gente sabe que o inferno ele foi destinado, preparado para Satanás e os seus demônios, não para os seres humanos, mas através de atitudes, através de condições que o próprio ser humano acaba trazendo para a vida dele, ele acaba, né, tendo a condição de ir para o inferno. Mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a cada dia a gente possa estar mais próximo dele, mais íntimo deles, né, de Deus, mais próximo de Deus, tendo uma intimidade maior com Deus, né? Então por isso que fica esse questionamento, né? Quer andar com Deus? Creio que todos aqui querem, né? Mas existe até uma frase muito comum, eu até anotei aqui, né, para a gente relembrar, né, que diz assim: olha, diga-me com que andas e te direi quem és. Acho que todo mundo já ouviu essa frase, né, que é bem importante, né? Então você vê, né, as pessoas que você andar, as pessoas que você tiver um relacionamento, as pessoas que forem mais próximas a você, são aquelas que ela vai de uma certa forma mexer na estrutura da sua vida. Muitas vezes até induzir a sua vida ou mesmo os seus comportamentos a agir de uma forma
diferente, de uma forma específica. Porque é dessa maneira mesmo, né? Quando a gente começa, pode perceber, de repente, se você tem um amigo ou você tem um parente, que às vezes ele tem um tipo de atitude, de repente uma pessoa que gosta de reclamar, né? Tem pessoas que são assim, né? Que vivem reclamando, vivem falando, né, mal, reclamando da vida e coisas assim. Então, se você começa a andar direto com essa pessoa, buscar uma intimidade com ela, muitas vezes você não tinha esse comportamento, mas pelo fato de você estar tão próxima, né, a essa pessoa e começar a buscar essa intimidade, esse andar com essa pessoa, muitas vezes aquilo que fazia parte na vida dela começa a fazer parte da sua vida. Você é, entre aspas, assim, meio que contaminado por aquilo que aquela pessoa anda próxima a você. Por isso que essa frase, né, é muito comum, não é um versículo bíblico, nada disso, é uma frase do mundo aí fora que foi dita, né, mas muito verdadeira, muito real, porque as pessoas que nós andarmos, que nós convivemos, que nós compartilharmos a nossa intimidade, a nossa vida, são aquelas que vai, de uma certa forma, interferir no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, de falar, nas nossas atitudes. Por isso que é importante nós nos analisarmos a nossa vida e com quem que nós estamos andando, né? Lógico que, como eu disse aqui, né, como esse tema, né, quer andar com Deus, né? Eu creio que acima de qualquer amizade, pode-se dizer que nós tenhamos aí no mundo aí fora, né, o principal que nós devemos buscar mais e mais na nossa vida é ter essa amizade, pode-se dizer assim, verdadeira com Deus mesmo. É ter essa intimidade com Deus, é buscar essa intimidade com Deus. Isso não pode faltar, porque até mesmo se alguém aí fora de repente falar algo, e quando a gente está íntimo de Deus, a gente começa a entender a vontade de Deus, e quando uma pessoa lá fora começa a falar algo para nós, automaticamente a gente fala, não, eu não posso tomar essa atitude, porque essa atitude não agrada a Deus. Mas por que a gente tem essa percepção? Porque a gente vai estar ligado com Deus, a gente vai estar íntimo com Deus e a gente vai conseguir fazer essa diferença. Eu até anotei aqui, né? Todos nós, né? Eu creio que a maioria, né? A maioria não gosta muitas vezes de andar sozinho, né? Sempre gosta de ter um amigo, né? Ter alguém ali para estar próximo, né? Para estar conversando, né? Então, assim, na maioria das pessoas são dessa forma, né? Então, a gente... por isso que o importante, irmãos, é a gente tomar muito cuidado com quem nós escolhemos andar mesmo, né? Com quem nós escolhemos de repente ter um pouco mais de afinidade, de expor as nossas necessidades, de expor aí as nossas dificuldades, porque em muitos casos a gente acaba se abrindo para uma pessoa que de repente até mesmo não tem os princípios bíblicos ou as orientações que agradam a Deus, e de repente ela começa a querer te aconselhar ou te ajudar em algo que não agrada a Deus, e com isso a gente acaba trazendo o quê? Dificuldade para a nossa própria vida, né? Eu sempre, né, quando eu falo com as pessoas, eu sempre aconselho as pessoas, olha, você está com alguma dificuldade, com alguma coisa, você precisa realmente de algo na sua vida, procure alguém de Deus, né? Procure de repente, né, um pastor, procure uma pessoa que tem os princípios de Deus sobre a vida dela. Para quê? Para que ela possa te orientar segundo a vontade de Deus. Porque o mundo aí fora diz muitas coisas, né, irmãos? O mundo aí fora diz coisas, né, que em muitos casos são coisas que não agradam a Deus, e a gente acaba tomando um caminho, né, algo que não é da vontade de Deus, né, um caminho que acaba não agradando a Deus, né? Por isso fica aí, né, com quem você tem andado, né? Pense um pouquinho aí no seu coração aí, né, na sua vida mesmo, com quem, né, você tem realmente andado. Tem alguns exemplos, eu até anotei aqui alguns exemplos de alguns personagens bíblicos aí que andaram com Deus, e a partir do momento que eles andaram com Deus, eles tiveram alguns resultados na vida deles, né, através dessas atitudes, né? Um grande exemplo é um rapaz que se chamava Enoque, né? Um nome bem esquisito aí, né? A gente lembra de nhoque, né? Aquela comida gostosa, né? Mas Enoque, né? Quem foi Enoque, né? Não foi falado muitos detalhes em relação ao Enoque, mas teve algo que aconteceu na vida dele que trouxe um marco muito grande ali naquela época, né? E eu até anotei aqui em Gênesis capítulo 5, versículo 22, 23 e 24, esses 4 versículos aqui, que diz assim, olha: depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos
e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Olha o que interessante. A gente vê a quantidade de tempos. A gente sabe que naquela época, no Antigo Testamento, as pessoas elas viviam muito mais do que nós vivemos atualmente. A gente sabe disso, sendo que Enoque diz aqui, né, que era 365 anos, né? Então hoje em dia ninguém consegue viver todo esse tempo. Mas é interessante que a palavra diz que ele viveu em comunhão com Deus, irmãos. Imagina só, 365 anos da vida dele, ele viveu próximo de Deus. Ele viveu com intimidade com Deus, tendo Deus assim, tendo um relacionamento muito íntimo com Deus. E prova isso de uma forma tão grande que no finalzinho, aqui no versículo 24, fala, olha, ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia, né, aconteceu que um dia simplesmente ele desapareceu, né? Um dia ele desapareceu. Aí aqui mesmo explica, né? Porque Deus o levou. Então Enoque, ele foi, pode-se dizer assim, ele foi arrebatado, ele viveu o arrebatamento sem viver a morte física. Ele foi arrebatado, ele foi levado diretamente aos céus por Deus. Imagine o grau de intimidade que aquele homem tinha com Deus, irmãos. Imagine, né, atualmente, né, nós, né, a gente sabe que para a gente chegar até Deus, né, quando a gente tiver, né, quando a gente se torna fiel, firme com Deus e Deus nos leva, a gente passa pela morte física. Eu sei que ninguém quer passar, ninguém deseja isso, mas atualmente a gente passa pela morte física para que nós possamos viver a eternidade, né, se formos pessoas fiéis com Deus, a eternidade na presença de Deus. Mas você vê aquele homem, né, Enoque, ele não passou por isso. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão tão grande que chegou um certo momento da vida dele, Deus foi lá e o arrebatou e o levou diretamente, né? Então por que Enoque ele viveu essa experiência de milagre mesmo na vida dele? Porque ele andava com Deus, irmãos. Porque ele sempre buscava andar com Deus, como diz a palavra. Ele tinha uma comunhão íntima com Deus, irmãos. Essa é a diferença, né? A cada dia nós temos que buscar isso para nós. A cada dia a gente tem que buscar essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. A gente sabe, já foi falado algumas vezes como que a gente faz para ter comunhão, ter intimidade com Deus, que é através da oração, através do jejum, através da busca da palavra de Deus, do conhecimento, da leitura da Bíblia, através de nós irmos até a igreja, né, em cultuarmos a Deus ali. Isso traz intimidade, isso traz comunhão, né, isso traz uma intimidade maior com Deus. Então traz fé no nosso coração, porque a Bíblia fala mesmo que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tudo isso são formas de nós buscarmos essa intimidade, e isso não pode ficar para trás. Isso a cada dia a gente tem que ter como um propósito de vida, né? Um propósito pessoal na nossa vida. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, irmãos, aí fora, com o nosso trabalho, com a nossa casa, né, com os filhos, com parentes, com muitas coisas, né, de repente até com a nossa saúde, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa saúde, que a gente quer ter um bem-estar, quer ter muitas coisas, e a gente vai deixando Deus de lado. Vai deixando Deus de lado, vai deixando nossa intimidade de lado, né, nossa intimidade com Deus de lado. E a partir disso, irmãos, a gente sabe que se não for Deus na nossa vida, irmãos, quem somos nós? Não é verdade? Se não for Deus, quem somos nós, irmãos? A gente pode ter tudo aí fora. A gente pode ser, né, um bilionário, trilionário que seja, pode ter muito dinheiro, irmãos. Mas sem Deus isso não acrescenta nada, irmãos. Porque em primeiro lugar, né, Deus tem que fazer parte da nossa vida. E você vê, Enoque foi arrebatado vivo, né? Ele viveu ali uma grande experiência ali de Deus na vida dele, através dessa intimidade, essa comunhão que ele tinha. Uma outra pessoa que eu queria estar comentando aqui também, muito conhecido, né, é Noé, né? Todo mundo conhece a história de Noé aí, né? Tem filmes, séries, né? Muitas coisas que falam sobre Noé. E a gente viu que Noé viveu um tempo ali bastante difícil ali naquela época, porque a terra em si, né, o povo em si que vivia ali na terra, eram pessoas
corrompidas, que não agradavam a Deus, e Deus foi lá e enviou uma grande tempestade, um dilúvio, encheu toda a terra de água ali, e somente Noé e a sua família conseguiu ali se salvar diante de tudo aquilo, Creio que todos já conhecem a história ali, Noé também, ele foi um descendente também de Enoque, fazia parte ali da linhagem, e tem um trecho que eu separei aqui em Gênesis capítulo 6, o versículo 5 e 6, eu vou pular alguns versículos para facilitar um pouquinho, para a gente entender o contexto aí da vida de Noé. Então, o Gênesis capítulo 6, o versículo 5, fala assim, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Olha só, irmãos, esses são versículos bíblicos, Eu peguei uma tradução um pouco mais moderna da linguagem de hoje para a gente compreender um pouquinho melhor essa palavra, mas é Bíblia, são versículos bíblicos, então você vê de uma forma muito clara, que a maldade se multiplicava a cada dia, e a partir disso Deus foi lá e preparou a condição daquele dilúvio. Porém, diz aqui que Noé achou graça diante do Senhor, ele era uma pessoa que obedecia a Deus, era uma pessoa íntegra. Algo que me chamou muito a atenção nesse texto é justamente isso, o comportamento de Noé, irmãos. Comportamento. Por isso que ele tinha essa intimidade com Deus. Então, o nosso comportamento, irmãos, é o que mostra se nós somos íntimos de Deus, sim ou não. Não é nem o modo de nós falarmos, o que nós falarmos, mas é as nossas atitudes, Nós sabemos disso, A gente sabe que a nossa atitude, ela fala muito mais do que o som da nossa voz. Então é importante a gente prestar atenção na nossa atitude. Se nós queremos andar realmente com Deus de verdade, seja como Noé, tenha isso como exemplo. Diz aqui que ele era um homem justo, um homem honesto, um homem íntegro, Então Deus se agrada de pessoas assim, Pessoas que são íntegras, pessoas que são justas, Pessoas que não aceitam de repente nenhum tipo de adulteração, pode-se dizer assim, ou mesmo adultério, ou qualquer tipo de corrupção, coisas nesse sentido que a gente vê que infelizmente no país onde a gente vive, as pessoas têm isso como uma prática, A corrupção, em alguns casos aí é uma prática muito comum, A gente vê por aí, em todas as áreas, mas como uma pessoa íntegra, a gente não tem que participar disso, irmãos. Se nós queremos ter intimidade com Deus, Deus ele não é corrupto, Deus ele não é desonesto, Então a gente não tem como querer andar com Deus ou estar próximo de Deus se tiver essas atitudes. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Noé era justo e íntegro, Então por isso ele tinha esse comportamento e Deus agradava dele. E você vê o resultado que deu em relação a isso. Por isso, irmãos, vale a pena nós queremos andar com Deus, vale a pena nós obedecermos a palavra de Deus, vale a pena nós vivemos o caráter de Cristo na nossa vida, vale a pena nós termos comportamentos que agrada a Deus, comportamentos que glorifica, que exalta o nome do Senhor. É importante a gente ter isso e buscar isso na nossa vida. Então não aceite, irmãos, não aceite nada que não seja da vontade de Deus, Porque assim como Deus trouxe um grande livramento para Noé, eu creio que se nós tivermos comportamentos que agradam ao Senhor, nós também receberemos aí grandes livramentos de Deus para a nossa vida. Olha o interessante, o que Paulo declara aqui aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 15, eu anotei aqui, que diz aqui, diz assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha só, irmãos, o que diz esse trecho, muito forte,
exatamente o que nós vivemos atualmente, né? Aqui diz, né, para que venhamos a ser puros, irrepreensíveis, né, filhos de Deus, inculpáveis, né, diante de uma geração corrompida, uma geração depravada. A gente sabe né, como são as pessoas do mundo aí fora, né, de que forma muitas vezes elas têm os seus comportamentos e suas atitudes, e a gente, como ser humano, a gente está muitas vezes no meio dessas pessoas, infiltrado no meio dessas pessoas. Mas diz aqui, irmãos, que os nossos comportamentos têm que brilhar como as estrelas do universo, irmãos. As estrelas do universo. A gente sabe que a estrela, né, a gente enxerga, né, a estrela ali, e a luz que a estrela brilha lá não é nem a luz dela própria, né, mas a gente sabe que quando a gente olha para uma grande escuridão ali e de repente a gente vê uma estrela ali, aquilo chama a nossa atenção, aquilo faz a diferença. Então Deus, ele quer enxergar cada um de nós dessa mesma forma, que nós venhamos ao quê? A fazer realmente a diferença, irmãos. Que a gente venha a ser, eu já ministrei aqui falando sobre a luz do mundo, né, o sal da terra. Então, que essa diferença venha fazer parte da nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Paulo estava falando isso. Olha, diante de tudo que possa estar acontecendo aí fora, olha, sejam puros, sabe, irrepreensíveis, né? Sejam considerados mesmo filhos de Deus, pessoas fiéis ao Senhor. Tenham esse tipo de comportamento. Então isso agrada a Deus, né? Isso é o que faz nós estarmos íntimos e próximos de Deus. Então é importante a gente buscar esse tipo de comportamento, porque é esse comportamento que agrada a Deus. Um outro exemplo aqui, uma outra pessoa que eu peguei como exemplo aqui também, muito conhecida, que está lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 1 e 2, que é, né, o tão famoso aí Abraão, né? Todo mundo também já ouviu falar de Abraão, né? Abraão. Então, é bastante conhecido. O Gênesis 17:1 diz assim, olha, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Olha só, irmãos, Deus ele trouxe uma grande promessa ali, né, para Abraão, né? A gente sabe que Abraão é considerado o pai da fé, é considerado uma pessoa ali que estava muito próxima, muito íntima de Deus mesmo, em vários comportamentos, até naquele momento onde houve aquela condição que Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho Isaac, ele muito obediente em tudo aquilo que Deus havia dito, ele muito fiel em tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E você vê que Abraão, ele teve uma vida de fé, de realização, mas por quê? Porque ele tinha esses comportamentos que agradavam a Deus, né? Diz aqui, né, para ele, né, esse trecho fala, o próprio Deus falando com Abraão, falando, Abraão, né, anda na minha presença. Olha só, né, você acha que não é essa a vontade de Deus para nós, irmãos? Da mesma forma que Deus falou a Abraão, eu creio que ele tem falado conosco, dizendo, olha, ande na minha presença, ande na minha presença, né? Ele até declara ser perfeito. A gente sabe, irmãos, que a perfeição é algo, né, praticamente impossível de nós alcançarmos, mas, né, a gente tem que saber que a cada dia nós temos que buscar isso para nós, né, buscar estar mais perto de Deus, próximo de Deus, a ter comportamentos que mais agradam ao Senhor. Então olha só, o próprio Deus, né, pediu para que Abraão andasse com ele, né, o próprio Deus, né, e ele declarou, farei uma aliança entre mim e ti. Né? Quando a gente fala em aliança, né, nós lembramos em quê? Em compromisso. A aliança ela tem essa demonstração de compromisso. Então Deus estava falando com Abraão, Abraão, olha, anda na minha presença, porque se você fizer isso eu vou ter um compromisso com você. Olha só, então você vê o quanto é importante, irmãos, quando a gente busca andar com Deus, Deus nos enxerga da mesma forma, querendo que ter esse compromisso com a gente, essa aliança conosco, né? As pessoas que são compromissadas, irmãos, se a gente vê no mundo natural mesmo, a pessoa que tem compromisso, de repente dentro de um casamento, né? O casamento também é uma aliança de compromisso que se faz. Então, um verdadeiro casamento, ele tem um compromisso, né, com seu cônjuge. Então, você tem todo aquele respeito, tudo aquilo que, né, acontece dentro de um casamento, justamente porque
porque existe essa aliança, e Deus ele deseja ter essa aliança com toda a humanidade, todas as pessoas. Então por isso é importante a gente buscar essa intimidade, né? Então ele fala: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então olha só, né? É um grande resultado, né? Deus, a gente se tornando íntimo, Deus tem um compromisso conosco, e assim, né, como Abraão, né, ele trouxe uma grande multiplicação ali sobre a vida dele, né? Então você vê que Deus ele abençoou por completo. Uma outra pessoa também que eu queria estar falando aqui, né, a última pessoa aí, para não estender muito também, muito conhecida também, todos conhecem aí, né, esse personagem, né, bíblico, que é Davi, né? Quem não conhece Davi, né? Eu separei um versículo aqui que está lá em Atos 13:22, Atos 13:22, que fala assim: olha, e tendo tirado a este Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém? Então você vê Davi, né? Olha só o comportamento de Davi. Davi, diz aqui a palavra, a gente já ouviu muitas até ministrações falando justamente sobre isso, né? Quem era Davi? Davi era uma pessoa que, segundo a Bíblia, que nós até lemos aqui, né? Se eu não me engano, tem até outros trechos que também declaram isso, né? Falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha só, não é algo assim profundo nós olharmos para isso e falar assim: meu Deus, mas como pode, né, um ser humano ter um coração parecido, né, segundo o coração de Deus, né? A gente sabe que não é algo fisicamente, né, um coração fisicamente falando em relação a isso, mas a gente entende como os comportamentos, as atitudes, até mesmo a maneira de pensar, né, a forma de andar. Então assim, tudo isso, né, os comportamentos, aquilo que Davi fazia, sempre estava ligado à vontade de Deus. Então esse trecho demonstra justamente isso. Davi, ele tinha essa intimidade com Deus, e por isso ele tinha esse atributo na vida dele, né? Eu não conheço nenhum outro homem, né, declarado na Bíblia que tem um coração segundo o coração de Deus, pelo menos eu não me lembro, né? Mas você vê, né, Davi era uma pessoa que andava tão próxima de Deus que tinha esse atributo sobre a vida dele. Então você vê, quando nós andarmos mais próximo de Deus, nós vamos entender mais e mais a vontade de Deus para a nossa vida. Mais e mais a nossa vida, ela começa a se moldar segundo aquilo que agrada a Deus. A gente vai sendo moldado, como eu falei no início, né? Se nós andamos com uma pessoa que tem atitudes, comportamentos, algum tipo de vício ou coisas nesse sentido, a gente começa a trazer isso para nós. E quando a gente anda com Deus e começa a buscar intimidade com Deus, o fortalecimento com Deus, a gente começa a ter os atributos de Deus, aquilo que Deus tem de melhor, porque Deus é perfeito, né? A gente começa a ter isso na nossa vida e acrescentar isso na nossa vida, né? Então você vê o quanto isso é bom, irmãos, o quanto isso é bom a gente buscar realmente essa intimidade em todo momento. Lá em Salmos 16:8, peguei mais esse versículo, Salmos 16:8, diz assim: olha, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Né? Então olha o que o salmista declarou aqui, né? Eu não sei exatamente quem escreveu esses salmos, mas eu sei que a maioria dos salmos foram escritos até mesmo pelo próprio Davi, né? Mas olha o que diz aqui, olha, o Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, né? Então você vê que o salmista declara, né? Quando nós andamos com Deus, nós teremos sempre a presença de Deus na nossa direita, né? Estivesse ali ao seu lado, era como se Deus estivesse andando junto com Ele mesmo. Então quando a gente busca essa intimidade, a gente sabe que fisicamente, irmãos, a gente não tem nem como enxergar a Deus, ou mesmo sentir fisicamente como nós pegamos de repente qualquer objeto, ou até mesmo tocamos em alguma pessoa fisicamente. Esse tipo de sentimento nós não vamos ter, mas nós sentimos a Deus de uma forma diferente, né? Nós podemos sentir a presença dele, não tocar fisicamente, mas sentir a presença dele. E o salmista declara: olha, eu vejo como Deus estando à minha direita. Então é da mesma forma, irmãos, Deus ele vai estar o quê? Ao nosso lado, a direita é ao nosso lado,
né? Ele vai estar próximo a nós. Quando a gente tem essa intimidade, Deus ele vai estar lá, irmãos, ele vai estar ao nosso lado. Ah, mas na alegria Deus está, irmãos, né? Na tribulação também tá, porque Deus ele vai estar conosco a todo momento. Deus ele conhece tudo, sabe de tudo. Então assim, a gente tem que acreditar nisso, porque realmente a Bíblia diz que é dessa forma, né? Então, se vier de repente alguma dificuldade, pelo fato dele estar do nosso lado, se nós cairmos, tropeçarmos, irmãos, imagina a gente andando com uma pessoa do nosso lado e de repente a pessoa está lá, né, bem próxima de nós. Se a gente tropeçar, automaticamente a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se levantar para nos ajudar. Então imagine Deus, é da mesma forma. Quando a gente tem essa intimidade, se nós tropeçarmos, se nós errarmos, porque nós somos falhos, irmãos, a gente pode errar, né? Pode de repente falar algo que não agrada a Deus, mas se Deus estiver ali do nosso lado, se a gente tiver essa intimidade com Deus, Ele vai lá e vai nos pegar, nos ajudar, vai nos orientar, porque Deus é o nosso guia, né? Deus ele traz toda a orientação para nós. Então você vê o quanto é importante nós buscarmos, né, como eu já falei, essa presença de Deus sobre a nossa vida, de andarmos com o Senhor. Salmos 23:4 também, um salmo muito conhecido, capítulo 23, versículo 4, que fala assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam, né? Quando declara que tu estás comigo, está falando de Deus, né? Deus está comigo. Então quando Deus está conosco, irmãos, a gente não precisa temer mal algum, não precisa ter medo de nada, porque Deus ele é, né, todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Então o importante é o que? Nós nos agarrarmos em Deus, segurarmos forte Deus mesmo, estar com Ele bem próximo de nós, porque quando fazemos isso, diz aqui, olha, Ele vai estar conosco, Deus está conosco, né? A sua vara e o seu cajado nos consolam, né? A vara, às vezes o cajado, né? Às vezes a gente fala, não, é para Deus nos dar uma batidinha, né? Dar um cutucão em nós, pode até ser, irmãos, mas isso é para trazer o que? Né? Nos consolar, nos ajudar, nos trazer para perto, né? A gente enxerga Deus como o nosso pastor mesmo, e o pastor ele quer o bem para suas ovelhas, então Deus ele age dessa forma, querendo o bem para nós. Então sabe, Deus está conosco, mas se nós quisermos realmente andar com o Senhor, né? Quando andamos com Deus, né, teremos sempre a presença dele nos consolando, nos apoiando, nos ajudando. Então você vê o quanto é importante, né, querer esse apoio de Deus para a nossa vida, né? Tem mais um outro salmos aqui, o versículo 116, o último salmo o último versículo que eu peguei aqui nessa noite, que fala assim, né? Salmos 116, o versículo 9, que diz, olha, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, né? Olha só, né? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes, né? Onde é a terra dos viventes, irmãos? É onde nós vivemos, amém? Né? As pessoas estão vivas aí, né? Então é a terra dos viventes, na terra em si, fisicamente. E diz aqui, o salmista diz, olha, andarei na presença do Senhor. Olha que interessante, né? Nessa terra, nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, nessa condição que nós estamos vivendo, nós temos que andar na presença do Senhor. É o que está dito aqui, que é dito aqui, o que o salmista declarou, né? Ah, não, porque tem pessoas, irmãos, que elas fazem as coisas todas erradas, pode-se dizer assim, nessa terra, e depois vai falar, não, é porque a eternidade eu quero viver com Deus, né? A eternidade que eu vou ser santo e vou viver com Deus. Irmãos, isso não dá certo, né? Na verdade a gente tem que viver, né, nessa terra, nesse momento a gente tem que viver a todo momento na presença do Senhor, porque quando chegar o momento que Deus nos levar, né, que a gente possa viver a eternidade ainda com Deus. Mas nessa terra, diz aqui, a gente tem que buscar pela presença de Deus. Então busque, irmãos, busque a presença de Deus, não meça esforços para buscar a Deus, para buscar o conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre falo isso, o quanto é importante nós lermos a Bíblia, o quanto é importante nós buscarmos conhecimento, né? Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu já falei isso para vocês, né? Eu vivi, a palavra de Deus foi o que me trouxe sustento, né? Eu tive, no início da minha conversão, teve muitas pessoas que me decepcionaram, pode-se dizer assim, né? Que se diziam crentes, pessoas ali próximas a mim, e de repente, se não fosse a palavra de Deus, trazendo um firmamento, né, para a minha vida, com certeza eu estaria desviado no mundo aí fora. Então
né? Busca a palavra, busca andar a presença de Deus, né? A gente sabe que a gente não deve se apegar a seres humanos, né? Lógico que a gente tem que ter, a gente está falando aqui sobre andar com pessoas ou coisas nesse sentido. É importante sim, irmãos, a gente ter de repente uma amizade, alguém que a gente possa compartilhar, né, e tudo mais, mas nunca deixe com que essa amizade ou essa pessoa, né, ser humano, pode-se dizer assim, né, esteja na frente de Deus. Nunca deixe isso acontecer. Faça com que Deus seja o seu primeiro, né, aquele que é o seu melhor amigo, né, pode-se dizer assim, né, o melhor dos melhores amigos seria o próprio Deus, né? Comece a andar com Ele, a estar na presença dele, né? O salmista declarou, né? Diz, né? Andará na presença do Senhor aqui nesta terra, né? E também, né? Não somente na eternidade, né? Mas que a gente possa buscar desde já, né? Desde já querer andar com Deus, andar na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus, sendo íntegro, sendo honesto, sendo pessoas que tenham atitudes aí que agradam a Deus. Amém? Então é isso, né? A palavra fala justamente sobre isso, né? Com quem nós devemos andar. Então é importante a gente buscar isso para a nossa vida. Amém?